Rádio Rural. Rádio Rural. Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Rural FM. Rádio Rural. Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Após chegar ao Brasil, o africano cativo é leiloado como mercadoria e precisa se reinventar em sua condição humana, agora sob a violência do chicote e o peso das correntes. É o que você confere nesta terceira parte da reportagem Ferida que ainda sangra, a escravidão africana no Brasil. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A escravidão moveu a roda da economia e da sociedade brasileira desde os primeiros tempos de colônia no século XVI até o final do Império, quando o século XIX também já chegava ao fim. No início, as presas foram as populações indígenas, que tiveram a má sorte de cruzar o caminho dos portugueses. Mas pouco resistentes aos vírus e bactérias trazidos pelos europeus, os nativos daqui foram morrendo e logo substituídos pela mão de obra importada da África. Como explica o professor e doutor em História, Antônio Carlos Jucá. Com o tempo, você tem uma mortalidade muito elevada das populações indígenas, e aí você já tinha a escravidão africana, em Portugal, nas Ilhas Atlânticas, e tal, você passa a importar escravos africanos, a trazer escravos africanos para o Brasil, para a América Portuguesa, né? Jucá diz que para encher os porões com mais e mais escravos, os traficantes que partiam do Brasil em direção à África carregavam seus navios com toda sorte de mercadorias, que serviam como moeda de troca do outro lado do oceano. Por exemplo, no início do século XVII, você tem a mandioca. Você vai ter aguardente. Aguardente vai ser sempre importante. Tabaco é outra moeda que vai ser utilizada no tráfico. E assim, no século XVIII, o ouro também. A professora Silvia Unold Lara, titular do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, conta que o dia a dia de um cativo era organizado sempre com um intuito: explorar ao máximo possível a sua força de trabalho compulsória. Temos alguns documentos para períodos diferentes. Então, numa fazenda de café, recomendações de como é que os senhores devem tratar. Devem fazer a chamada de todo mundo logo que eles saem da senzala, depois como é que distribui as pessoas no campo, em turmas, como é que tem alguém que toma conta, tanto para governar o ritmo do trabalho, quanto para impedir fugas, por exemplo. Organizadora de um repertório da legislação sobre escravos africanos na América Portuguesa, Silvia Unold Lara discorda da afirmação de que os negros eram simplesmente coisificados, ou seja, tratados como objetos em solo brasileiro. Ao contrário, ela diz que os senhores tinham plena noção de que estavam ali tratando com homens e mulheres cativos e se utilizavam de instrumentos de dominação nesse relacionamento abusivo. Levavam isso em conta, tinham políticas para dominar essa massa de gente submetida ao comércio e à exploração escravista. Por exemplo, não é qualquer castigo que se aplicava aos escravos, mas um castigo exemplar. Às vezes, castigar uma pessoa na frente de muitas fazia com que esse medo do castigo servisse como um instrumento de dominação, não é? Algumas coisas que eram dadas como mercê, como concessões. Por exemplo, ter uma roça, criar galinha, não é? Ou receber um presente do senhor como recompensa de um bom serviço. Uma dessas concessões, entre aspas mesmo, era permitir que os escravizados trabalhassem além da sua já exaustiva jornada para tentar levantar algum recurso com o qual pudessem, quem sabe até, comprar sua própria liberdade, como conta o professor Jaime Pinsky, titular da Unicamp.
Os escravos, às vezes, faziam hora extra, tinham lá um espaçozinho de terra, pediam licença, plantavam algumas verduras, algumas frutas, vendiam, prestavam pequenos serviços nas horas além do seu trabalho normal e faziam algum dinheirinho. E há casos, sim, de gente que acabou comprando a sua alforria. A todos os afrodescendentes do Brasil, viva o povo das favelas. A professora Vlamira Albuquerque, do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, lembra que outra atividade recorrente da população negra era o comércio de rua nas grandes cidades do país. As mulheres vindas da África Ocidental, elas eram muito boas comerciantes, né? E elas vão dominar o comércio de ruas em cidades como Recife, Rio de Janeiro, Salvador. E aí, quando a gente anda por essas cidades hoje e vê a presença dessas vendedoras de rua, a gente está vendo um conhecimento ancestral, né, que é herdado desse conhecimento vindo lá do outro lado do Atlântico. Superação, força, luz, união. Petrônio Domingues, doutor em História pela Universidade de São Paulo, destaca que as tradições culturais trazidas pelos cativos africanos durante a escravidão estão hoje arraigadas como símbolos da nossa sociedade. Embora essas pessoas no Brasil tenham reelaborado suas identidades, suas práticas culturais, enfim, sua própria visão de mundo, essas pessoas carregam uma bagagem cultural, uma herança cultural, um legado que é originário da África. Por exemplo, o samba, né, já tem várias pesquisas apontando isso, né, é um legado de práticas culturais, musicais, corpóreas da região da África Central, sobretudo Angola. Reportagem Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende. Trabalho, trabalho, trabalho. Essa era a rotina do negro escravizado nas fazendas, minas ou cidades do Brasil colônia e império. É o que você confere na próxima parte da reportagem Ferida que ainda sangra, a escravidão africana no Brasil. Uma produção Rádio Senado. Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.